Nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. E isso significa muitas coisas. Entre elas, que a gente precisa persistir no processo de nos tornarmos a nossa melhor versão. No processo de desapegar daquilo que nos faz mal, de construir novos hábitos, de renovar nossa mente constantemente. Bom dia, Leia, Aline, Consu, mãe. Que bom ter vocês aqui. Deixa eu fixar o comentário aqui. Hoje eu vou falar sobre persistência. Hoje é a introdução de um capítulo novo do nosso devocional. Eu vou até o resumo. Hoje eu vou ser mais curta no resumo, porque eu tenho tagarelado bastante, no devocional, então a gente precisa otimizar o tempo. Hoje nós vamos começar o propósito número 2 dos 5 propósitos, propósito número 3 dos 5 propósitos bíblicos da nossa passagem pela terra. O primeiro é agradar a Deus, que significa ser quem nós somos, confiar nos planos dele. Nós somos parte do plano dele. A Tainá é parte do plano dele, a Aline é parte do plano dele, Ricardo é parte do plano dele. Na primeira semana a gente falou sobre por que nós estamos aqui, o que significa essa jornada no mundo material. E nós estamos aqui para ser instrumento de Deus na vida uns dos outros, cada um por meio da sua habilidade específica. Nós estamos aqui para evoluir, para que no outro plano a gente esteja pronto para receber as bênçãos da eternidade. Na semana passada a gente falou sobre como nós fomos formados para fazer parte da família de Deus, e a partir disso a gente trabalhou muito relacionamentos, habilidades de relacionamentos, que é onde a gente se realiza na vida e é também onde a gente se desafia muito, porque se relacionar não é fácil, não é mesmo? E hoje eu estava preparando aqui, estava fazendo a minha leitura antes de abrir a live, e é uma introdução, de que significa a gente se tornar semelhante a Cristo. E a gente se tornar semelhante a Cristo é uma jornada para a vida inteira. É uma jornada, é um desafio diário. É um objetivo desafiador, é uma missão que talvez a gente não alcance completamente na nossa jornada por aqui. E muitas vezes é essa distância dos nossos sonhos. Bom dia, Nicole, Débora. Muitas vezes, quando a gente tem um objetivo tão desafiador como esse, nos tornarmos semelhante a Cristo, bom dia, Aníbal, é quando a gente desanima, quando a gente se sente, nossa, mas isso é inalcançável, isso é inatingível, isso é muito distante. Ontem foi uma live muito forte em que eu falei muito das nossas imperfeições, do quanto o julgamento dos outros revela o quanto a gente se julga, o quanto a gente é perfeccionista, o quanto a gente acha que a gente tem que ser perfeito. E esse é um dos exercícios que a gente tem que fazer também para a gente não desanimar na nossa caminhada, é entender que a gente está aqui com o objetivo de evoluir, talvez 1% ao dia. Esse é o meu lema, na verdade. Mas não é para a gente chegar a ser perfeito, porque isso é realmente distante e pesado, mas evoluir sempre pensando no que eu posso melhorar para me aperfeiçoar mais um pouquinho a partir disso, aí fica muito mais leve. Então hoje a gente vai introduzir esse novo capítulo, que é nos tornarmos semelhante a Cristo. É um resumão do que nós vamos trabalhar nos próximos dias. E o que eu quero compartilhar além disso, a reflexão que eu quero trazer além disso,
é sobre persistência, sobre o que nos faz desistir e o que nos ajuda a persistir nos nossos objetivos, tá? Inclusive nessa semana eu fiz vários exercícios que me ajudam nisso e mais pro final da live eu vou compartilhar com vocês. Gente, antes de eu começar então, vamos mandar o aviãozinho para pelo menos 2 contatos. Bom dia, Cíntia. Deixa eu mandar aqui, deixa eu escolher. 3 contatos. Então, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. O quão perto ou longe eu me sinto disso hoje. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito de vida. Deus anunciou esse intento já na criação. Depois, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Não podemos absorver tudo que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais. Podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre certo e errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. Nós somos tão semelhantes a Deus que nós somos capazes de cocriar nossa realidade, a partir da nossa liberdade, do nosso poder criativo, do nosso intelecto. Então nós temos essa capacidade e é por isso também que muitas pessoas se perdem no caminho. Às vezes sonham com algo, constroem algo que no fim não é aquilo que elas queriam. Porque elas fizeram isso de forma completamente autônoma, sem se conectar com a sua fonte, com a sua essência espiritual. E isso é possível por quê? Porque a gente é livre. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e aborto são erros. No entanto, a imagem está incompleta, além de ter sido danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude, algo que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e os meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele manifestem sua imagem e semelhança. A Bíblia diz: você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Você foi criado para isso. Mas cabe a você se abrir para isso, buscar isso. Deixe-me ser absolutamente claro.
Você jamais se tornará Deus, ou mesmo um Deus. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que, caso seguissem seu conselho, seriam como deuses. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. Bom dia, Ivanilda, Thalita, Leia. O desejo de ser divino se manifesta toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao nosso redor. Na condição de criaturas, porém, jamais seremos o Criador. Nós podemos criar na nossa vida? Podemos. Mas nós não podemos criar tudo que acontece à nossa volta. E quando a gente tenta controlar aquilo que não está no nosso poder controlar, a gente se sobrecarrega, a gente adoece, a gente fica ansioso. Bom dia, Meire. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que se torne como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia diz: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade na nossa vida. O supremo objetivo de Deus para sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a sua personalidade ou se tornar um autômato. Deus criou você um caráter único, portanto é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. Então a Tainá, Deus fez a Tainá uma pessoa criativa, uma pessoa tagarela, uma pessoa reservada, uma pessoa nerd que gosta muito de ler. E Deus quer usar a Tainá do jeito da Tainá. Então Ele quer que a Tainá se torne outra pessoa ou se torne perfeita? Não. Mas Ele quer que a Tainá confie nos planos dEle. Ele quer que a Tainá se permita ser um instrumento dele na vida das pessoas. Ele quer que a Tainá se lembre de que ela é espírito e ela está aqui para evoluir, para ser moldada e para servir. Ela está aqui para amadurecer o seu espírito muito mais do que para ter todos os seus desejos atendidos. Porque se todos os meus desejos são atendidos, eu não sou desafiada no caminho, eu não vou ser moldada no caminho. Eu não vou construir o meu caráter no caminho, pelo contrário. Eu vou ficar acostumada a tudo ser do jeito que eu quero. E se eu faço tudo do jeito que eu quero, eu tenho tudo do jeito que eu quero, como é que eu vou entender que eu não preciso das coisas que eu acho que eu preciso? Porque eu já sou espírito. E eu não tô aqui cheia de necessidades. Eu tenho necessidades de autocuidado, de saúde. E isso Deus provê. Como Ele provê para toda a natureza. Você não vai ver uma árvore preocupada com faltar oxigênio, nutrientes do solo para ela. Você não vai ver um passarinho fazendo reserva de emergência. Porque Deus provê. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente começa a se proteger muito, a buscar muita garantia, isso vem de pouca fé ou muita fé? Isso vem do medo. E o antídoto para o medo é o amor. É receber, se permitir receber o amor divino. Só que como eu tenho falado aqui, né, Deus não vai se intrometer na nossa vida sem ser chamado. E muitas vezes quando a gente ora, a gente está falando: Deus, me ajuda aqui. Você tem permissão. Você me fez livre, mas você tem permissão.
Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, no fruto do Espírito, no notável capítulo de Paulo sobre o amor, como o fruto supremo, né, a habilidade suprema, e nas características de uma vida produtiva e eficaz, descrita por Pedro. Toda vez que você se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Talvez você pense, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por momentos difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. Então, muito tempo na minha vida, por ter sofrido bastante emocionalmente, principalmente na minha adolescência e no início da minha vida adulta, eu fui uma pessoa que eu dava uma boiada para não ter estresse, para evitar estresse na minha vida. E isso fez com que eu deixasse de sonhar por muito tempo, porque eu penso que sonho estressa a gente, e de fato estressa. Só que o que eu fui descobrindo no decorrer dos anos, olhando para mim, olhando para minha vida de forma sincera, eu descobri que o fato de eu procurar só me livrar de problemas não adiantava nada. Porque cada novo dia traz um novo problema, traz um novo desafio, traz uma nova questão a ser resolvida. Então o fato de eu pensar assim, eu não quero ter nada mais do que eu tenho. Por quê? Porque eu não queria me estressar. Só que o estresse acontecia na minha vida, eu saindo da zona de conforto ou não. A zona de conforto, na verdade, é uma grande ilusão. Por quê? Porque ela é desconfortável também, só que ela é um desconforto conhecido, né? Então eu fiquei bastante tempo nessa zona de desconforto que eu conhecia, porque eu achava que isso ia me poupar de me estressar mais. E foi percebendo que não adiantava absolutamente nada fazer isso, que eu continuava me estressando, que eu decidi que eu ia sonhar e que eu ia fazer mais coisas, sim, que eu ia arrumar estresse para minha vida. Faz sentido o que eu tô falando? Então, hoje eu tô falando aqui sobre persistência, sobre viver o processo, é isso que eu vou falar no final. Por quê? E ontem também foi um dia muito forte, né, que eu falei de arrogância, que eu falei da gente reconhecer os nossos defeitos e imperfeições e dos outros. E muitas vezes é paralisante essa sensação de que, nossa, eu tenho tanta coisa para arrumar dentro de mim, mas eu tenho tanta coisa para melhorar para eu realizar esse objetivo. Não é às vezes paralisante isso? Só que eu posso me estressar porque eu me coloquei em movimento, ou eu posso me estressar porque eu não me coloquei em movimento. E eu vou ter que lidar com o estresse de continuar tendo problemas para resolver sem ver a minha vida evoluir. Tá fazendo sentido isso? Então, às vezes, tem muita gente que vai passar a vida inteira sem buscar soluções. Ah, não, do jeito que tá bom. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai estar sempre apagando os mesmos incêndios na vida dela. Qual que é a meta? É parar de apagar incêndio? Não, mas é arrumar incêndios diferentes para apagar. E é muito, muito gratificante quando a gente percebe que os problemas e preocupações que a gente tem no momento presente são diferentes daquilo que te preocupava há um tempo atrás. Mas você tem olhado para isso? Bom dia, Rosileide, Simone, Vivi, Dani, Carol. Então, o quanto que você tem percebido a sua evolução ao longo dos anos e tem se dado conta de que do mesmo jeito que você já evoluiu em muitas questões, que você já venceu muitos desafios que talvez você tenha duvidado que conseguiria, que talvez muito do que você vive hoje já foi um sonho para você. O quanto que você tem olhado para isso e pensado, puxa, mas se eu conseguir isso aqui, talvez eu consiga mais coisas assim no futuro. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa,
como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Como se a fé e a oração fosse nos livrar dos problemas, que é exatamente o que eu fazia, buscava. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem na expectativa de um céu terreno. Exatamente, Débora, perfeito. Deus não nos dá uma cruz maior do que podemos carregar. Exatamente. E às vezes a cruz está pesada, a cruz está desafiadora, mas a gente está ali, está fazendo e não está se apropriando de, puxa, mas eu estou dando conta até aqui. Talvez não do jeito que eu queria, talvez não da forma perfeita, mas eu estou conseguindo. Então, muitas vezes, muito sonhadora, eu olhava para alguém que eu admirava muito e eu pensava assim, nossa, se eu tivesse as mesmas condições dessa pessoa, nossa, se eu tivesse os mesmos recursos, nossa, se eu tivesse a mesma XYZ dessa pessoa, e foi me movimentando que o que eu entendi? Que não é sobre os recursos que aquela pessoa tem, é sobre a persistência dela, porque eu tinha uma visão idealizada que só realizava quem não tinha problema. Só que essa pessoa que não tem problemas não existe. E eu fui me abrindo para o fato de os meus problemas, as minhas limitações, as coisas que eu não tenho realmente me impedem de buscar algo mais? E eu percebi que não. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Deus já nos deu os nossos talentos para que a gente vá atrás da nossa realização pessoal. Deus já nos deu uns aos outros para a gente se apoiar na nossa busca da realização pessoal. Deus, porém, não é nosso criado. E caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário. Porque Deus lhe proporcionaria um céu aqui quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade. Deus concede nosso tempo aqui para nos construirmos e fortalecermos nosso caráter para viver no céu. Então, às vezes, a pessoa tem a mesma ilusão que eu já tive na minha vida, de que eu tinha problemas maiores, de que os meus problemas eram mais paralisantes. E, na verdade, é essa crença que me paralisava. Não era a presença de problemas na minha vida. Muitas vezes eu pensava assim, por que eu tô vivendo isso? É uma das coisas que tá falando aqui nesse capítulo, né? Por que tá acontecendo isso? Eu faço tudo certo, eu não faço mal pra ninguém que eu saiba. E por que tá acontecendo isso comigo? Como se a vida não estivesse sendo justa comigo. Sendo que o que ia fazer a vida ser mais ou menos justa comigo? A minha postura. Eu parar de me vitimizar e entender de que forma que eu tô sendo moldada por essa situação. Qual que é o convite da vida aqui pra mim? Sabe qual que foi um dos maiores erros que eu cometi nesses maiores momentos de crise que eu já vivi e que foram, hoje eu preciso agradecer muito, porque eles me despertaram para uma vida muito melhor? Eu reclamava, mas eu não saía da situação. Sendo que eu não estava plantada, enraizada lá. Eu fiquei sofrendo por muito tempo pelas mesmas coisas porque eu não saí fora. E isso eu repeti em várias situações diferentes. Então, como é que eu ia aprender sobre isso, sobre o vício emocional que eu tinha de precisar de autorização de alguém para eu me retirar de uma situação, se a vida não tivesse me forçado? Então, na verdade, os nossos desafios, eles trazem grandes bênçãos, mas a gente só vai acessar quando a gente abrir o coração. Quando a gente se render, que é uma das coisas que a gente já falou aqui. Então, chegou uma hora que eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo, eu não sei ainda o que é, mas eu vou ter que descobrir.
E foi aí que as possibilidades começaram a se abrir para mim. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação, que é o terceiro propósito da vida nesse mundo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar as transformações que Deus deseja na nossa vida. A Bíblia diz: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Então Ele dá as ferramentas, só que a gente está enxergando as ferramentas? Enquanto a gente estiver apegado ao que a gente acha e ao que a gente quer, a gente não vai se abrir para olhar em volta e perceber e aprender. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações gloriosas e emoções intensas. Mas na maioria das vezes esse poder atua na sua vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que você às vezes nem a percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós, pois esse é o segredo: Cristo vive em vocês. Como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações da nossa vida, confiando que o Espírito de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Então, muitas vezes a gente acha que ter uma conexão profunda com Deus, com o Espírito Santo, vai ser algo muito glorioso, vai ser algo muito intenso. Quando Deus se manifesta às vezes na tua vida, no teu acordar disposto, saudável, em ter a família que você tem, em ter alimento, em ter uma casa para morar, em ter segurança, em ter oportunidades. Sabe aquele monte de bênçãos diárias incontáveis que a gente tem, mas que a gente esquece de dar valor e só dá valor quando perde por algum motivo? Ter um chuveiro quente. Isso é a pura abundância de Deus na nossa vida. Mas a gente está olhando para isso, a gente está se apropriando dessas bênçãos? Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, num ato de obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma do seu caráter se desenvolver. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu não me sentia pronta, eu não me via fazendo o que eu faço hoje, eu não me sentia boa o suficiente, eu não me sentia preparada, muito menos para dar palestra e produzir conteúdo. Uma, que eu sou uma pessoa tímida, e segundo, que eu tive uma experiência na faculdade de Direito que me traumatizou por bastante tempo. Eu fiz um concurso de oratória,
O concurso de oratória nada mais é do que um concurso que você vai lá e fala, uma mini palestra, e aí tinha uma classificação, né? E nessa época eu já escrevia bastante, eu sempre gostei muito de ler e de escrever. E o meu texto eu sabia que era bom. Até vários colegas leram e gostaram muito. Só que chegou no dia da apresentação e eu fiquei muito nervosa. Eu falei muito rápido, muito rápido. Que algumas pessoas falaram que mal dava para entender o que eu estava falando. E eu fiquei em último lugar nesse concurso de oratória. Em último. Ninguém ficou depois de mim. Então imagine o quão assustada eu não me senti na hora de começar a gravar conteúdo, na hora de dar a primeira palestra. E eu tinha todas as histórias, todas as justificativas, todas as desculpas para não fazer isso, a não ser as pessoas me pedindo. E aí eu lembro que teve um dia que eu assisti uma live aqui no Instagram, e essa live estava falando que quando você tem algo que merece ser compartilhado com as pessoas, algo que fez bem para você, ou algo que você já usou na vida de alguém que fez bem para essa pessoa, e você tá mais apegado ao seu medo do que ao valor que isso tem, Vivi, então presta atenção no que eu vou falar. Se você tá retendo isso por medo, você tá sendo extremamente egoísta. Faz sentido isso? No dia que eu assisti essa live, eu lembro que eu fiz um compromisso que eu não ia mais recusar nenhum convite. Depois teve alguns que eu tive que recusar por incompatibilidade de agenda, né, e tudo mais, mas não seria mais por medo. E quando eu fiz o meu primeiro story, e que foi um story que eu tentei muitas vezes fazer, até eu realmente ter coragem de postar, o meu objetivo era simplesmente fazer pela primeira vez. Não era ter resultado, não era impactar uma pessoa, mas era mostrar para mim mesma que eu não estava retendo aquilo mais. E foi assim que eu fiz os primeiros vídeos, foi assim que eu dei as minhas primeiras palestras, não preocupada em quão bem eu ia falar. Até hoje, quando eu vou fazer uma live, quando eu vou fazer um evento, uma palestra, a minha preocupação não é se as pessoas vão gostar de mim ou não, mas a minha preocupação é que eu leve algo que seja útil para aquele público. Vai ter gente que talvez nem goste de mim porque não quer olhar para aquele assunto. Às vezes eu falo de coisas profundas que tem muita gente que não quer olhar. Mas vai ter pessoas que vão estar abertas, que vão estar procurando exatamente aquilo. Então, a gente perde o medo quando a gente entende que não é sobre a gente, é sobre se colocar a serviço. Apenas isso. Faz sentido o que eu tô falando? Por isso que ele fala, Deus espera que você haja primeiro. Deus age depois que a gente obedece. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas, edificações devem ser construídas. Elas não aparecem do nada. E crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para salvação, ele está relacionado com o nosso crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento nos é dito para fazermos todo o esforço. Em nosso crescimento até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Paulo explica em Efésios 4, 22 a 24, as 3 coisas que devemos fazer para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Aqui significa desapegar, aqui significa soltar, aqui significa encerrar ciclos que já mostraram que está na hora de fazer isso. É hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. E foi muito doloroso para mim encerrar o ciclo da minha outra carreira. Foi uma semana inteira sem dormir, o último dia foi um dia inteiro chorando.
E eu tinha certeza que eu estava doida. Foi muito difícil. Eu tinha muito apego pelo meu trabalho, muito. Eu lembro que nos últimos dias eu fui excluindo minhas pastas do computador e tudo eu chorava muito, porque eu lembrava do quanto aquilo significava para mim, do quanto eu evoluí naqueles arquivos, naquelas petições, naquelas minutas. Mas se eu não tivesse feito aquilo lá em setembro de 2019, eu não ia ter vivido tantas coisas novas, inimagináveis na minha vida. Então essa é a primeira coisa, é abandonar o que é velho na sua vida. A segunda, devemos mudar nosso pensamento. Deixe que o Espírito transforme a sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. A palavra grega para transformado, metamorfoses, usada em Romanos e Coríntios, é hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos, sendo liberados para voos mais altos. A transformação da nossa mente, ela precisa ser diária, porque nós estamos no mundo material e a dimensão espiritual, ela está dentro. Então a nossa reconexão com o nosso interior, com o alto, tem que ser constante, porque a gente perde essa conexão muito fácil. A transformação da nossa mente precisa ser constante. Eu exercito isso diariamente na minha vida. Em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolvermos hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz que devemos nos revestir de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Agora, é fácil a gente se despedir do que está velho na nossa vida? É fácil a gente transformar a nossa mente? É fácil a gente criar hábitos que nos aproximem da nossa dimensão espiritual? Não é fácil, por isso que precisa de esforço, por isso que precisa de persistência. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer. E as circunstâncias promovem o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Então não é para a gente sozinho conseguir se tornar semelhante, mas é para a gente buscar a palavra, é para a gente buscar uma comunidade edificante. É para a gente se abrir ao que a circunstância está nos trazendo, nos mostrando, talvez nos moldando. Muitos presumem que estudo bíblico e oração é tudo de que necessitam para crescer espiritualmente, mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo e pela oração. Deus usa pessoas. Ele prefere agir por meio delas a realizar milagres. Assim, passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam umas das outras em monastérios no topo de montanhas, afastadas do pernicioso contato com outros seres humanos. Trata-se de um erro grosseiro. É muito fácil ser espiritualizado quando você está no topo de uma montanha, né? A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento.
Você deve ter pessoas ao redor e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor. Amar a Deus e amar aos outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o restante da sua vida e mesmo assim não será completada aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida no caráter se desenvolverá. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter do que em qualquer outra coisa. Nos preocupamos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como: que carreira devo escolher? A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é, seja qual for sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira, porque você levará o seu caráter para a eternidade, mas não a carreira. A Bíblia adverte: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre arrasta-os para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Então, quando a gente se preocupa demais com questões como carreira, com questões como impactos grandiosos, experiências emocionantes, muitas vezes a gente está se pautando por valores do mundo. Porque toda profissão é importante, mas é mentira dizer que todas têm a mesma importância se a gente falar socialmente. Tem algumas profissões que são muito mais respeitadas, outras muito menos, umas muito mais valorizadas pela sociedade, não para Deus. Então, se a gente ficar nessa discussão de qual que é a melhor carreira, e eu não estou só pensando em qual que mais eu consigo colocar as minhas habilidades naturais a serviço, se a minha preocupação é qualquer outra além dessa, mas como é que eu vou alcançar mais pessoas? Eu estou adotando valores do mundo. Porque quem gosta de número, quem gosta de status, quem gosta de competição são os homens. Deus não quer nada com isso. É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, amigos, pais, colegas de trabalho e cultura estabelecida tentarão moldá-los à imagem delas. Teve uma outra live aqui que eu falei, de como é difícil quando a gente quer que as nossas escolhas sejam aceitas pelas pessoas à nossa volta. Só que às vezes é o amor torto das pessoas querendo dizer assim: esse caminho, olha, eu sei que você está nesse caminho aqui, mas eu acho esse caminho aqui melhor.
O que a pessoa quer dizer com isso? Esse caminho aqui parece certo, eu quero que você seja feliz, eu me importo com você, então eu acho. Quer dizer que essa pessoa tá certa? Não. Mas quer dizer que essa pessoa tá te rejeitando, tá dizendo que o teu caminho não é bom o suficiente? Também não. Só que se a gente ficar nesse jogo de eu preciso ter a aprovação das pessoas nas minhas escolhas, eu vou me enfraquecer muito. Eu tô abrindo mão da liberdade de alguém. Se eu, Tainá, quando eu resolvi fazer minha transição de carreira, muita gente não concordou. Muita gente achou que eu tava doida, principalmente porque aconteceram um monte de oportunidades no direito bem na mesma época. Nossa, Tainá, eu jamais faria isso. Nossa, Tainá, eu jamais diria não pra esse convite que você tá falando não. Essas pessoas falaram isso pra mim porque elas estavam com a intenção clara de me desencorajar? Não. Elas estavam falando sobre a opinião delas, segundo o ponto de vista delas. Só que elas estão na pele da Tainá, a única pessoa que está na pele da Tainá é a Tainá. Então eu preciso me responsabilizar pelas minhas escolhas, mas eu não preciso que todo mundo me entenda, porque isso é impossível, elas não estão na minha pele. Então eu posso, obrigada pela sua orientação, vou pensar sobre isso. Acabou. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino. Então, eu não sei como é que está sendo a experiência dessas lives para você, do devocional. Eu não sei quão profundo elas estão mexendo em você, o quanto elas estão chacoalhando os valores que vinham te orientando e mostrando que talvez tenha muito ajuste a ser feito. E o que esse capítulo está te dizendo? Requer esforço. Cumprir os nossos propósitos requer esforço. A vida é desafiadora de qualquer maneira, então por que não ser desafiadora para ela ser melhor a cada dia? Mas o quanto que eu me permito viver os processos. Na semana passada eu tive uma sessão aqui e sempre na primeira sessão, na verdade na reunião de alinhamento, eu sempre escuto a pessoa, vejo como é que tá a vida dela nesse momento, vejo como é que ela quer que fique a vida dela e eu sempre pergunto quanto de 0 a 10 que você está comprometido ou comprometida a fazer o que precisa ser feito para daqui a alguns meses você estar muito adiantado e muito mais confiante a respeito desses seus objetivos e desafios. E aí, numa das sessões recentes que eu fiz, a pessoa falou assim pra mim, Tainá, eu acho que eu dou uma nota 6. E eu falei, nossa, mas você tá comprometido nota 6? Você vai ter resultado nota 6, então. E aí essa pessoa me respondeu assim, Tainá, agora eu tô super animado. Mas eu não sei se eu não vou acabar desanimando no meio do caminho. E aí, o que eu respondi para essa pessoa? Eu falei assim, se tem uma coisa que você pode ter certeza, você pode sair daqui com essa certeza, é que você vai desanimar no meio do caminho. Conte com isso. Agora, onde que você quer estar daqui a alguns meses? É isso que vai fazer você continuar nesse caminho ou não, e não quando você está animado naquele dia. A vida requer esforço, a vida requer compromisso. Não é sobre ser confortável, ser gostoso. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? E uma coisa que eu gosto muito, assim, que já me inspirou muito, principalmente no meu começo, para pensar sobre persistência, sobre vencer obstáculos, porque eles acontecem para todo mundo, sonhando ou não, obstáculos vêm. Quando eu li a biografia da Gisele Bündchen, tava lá que no começo dela ela era recusada por um monte de agências, porque ela tinha nariz grande, porque ela não era tão magra assim, ela tinha
ela tem um pouco de massa muscular, ela tem algumas curvas, né? Ela não é daquelas modelos completamente esqueléticas. Ela foi recusada por muitos. A primeira vez que ela saiu com 14 anos de idade de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul para ir para São Paulo, ela perdeu o dinheiro que ela levou no bolso que o pai dela tinha dado. E ela ligou pro pai chorando, se sentindo completamente impotente. Como é que eu não consigo nem guardar o dinheiro? E olha quem é Gisele Bündchen hoje. Quando ela começou a se destacar, outras modelos começaram a ficar com inveja dela e a sabotar as coisas dela. Teve desfile que o salto dela estava quebrado porque alguém foi lá no bastidor e quebrou o salto dela. E ela foi lá e desfilou com o salto quebrado. O quanto que a gente está disposto a fazer o mesmo? A história da Nike, da Starbucks, que foram duas que eu li e gostei muito também, a Starbucks ficou no negativo por muitos anos para chegar onde está hoje. E tá até em recuperação judicial aqui no Brasil, mas provavelmente com a mesma mentalidade vai sair e vai prosperar do mesmo jeito. A Nike ficou, se eu não me engano, mais de 10 anos sem o dono, acho que é Phil o nome dele, sem ele tirar R$1 da empresa para ele. Mais de 10 anos. Ele começou vendendo tênis no porta-malas. Vocês sabiam disso? Olha o tamanho da Nike hoje. E aí ele vendia todo aquele lote e nisso ele teve calote no meio, ele teve fornecedor que não forneceu, ele teve empréstimos recusados no banco. Muitas e muitas vezes. E aí ele vendia aquele estoque que ele tinha. E com o que ele fazia de dinheiro com aquele estoque, ele comprava um estoque um pouco maior no seguinte, um pouco maior no seguinte, um pouco maior no seguinte. Para depois de muitos anos ele começar a colher os frutos disso. E eu vejo principalmente aqui, aqui no interior onde eu moro, a pessoa tentou uma vez, o negócio não deu certo, não deu certo, eu tentei, mas não deu certo. Será que não deu certo mesmo? A autora do Harry Potter, a J.K. Rowling, ela teve inúmeros nãos do manuscrito do Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro da série. Inúmeras editoras não quiseram, não viram importância, até que uma editora, em vez do editor ler e julgar, né, avaliar o livro, o que ele fez? Ele deu para a filha pequena ler. E a filha pequena ficou desesperada pela continuação da história. E olha onde ela está hoje. Ela é uma das pessoas mais ricas do mundo vendendo livros, que não é uma coisa rentável. Então, para ela estar onde ela está hoje, ela vendeu muito livro. E a Tainá nasceu sabendo falar em público? Não nasceu sabendo falar em público, morrendo de medo de falar em público. Não nasceu coach. Tinha certeza que ia ser na área jurídica que ia ficar. Ficou em último lugar do concurso de oratória. Deu as primeiras palestras visivelmente nervosa. Já teve inúmeros desencorajamentos ao longo do tempo. O quanto que você está vivendo os processos. E o quanto que você está olhando para trás, porque adianta a Tainá ter conseguido, ter feito várias coisas em 5 anos, se ela não olhar para trás e falar assim, puxa. Porque é muito fácil a gente chegar aqui na rede social e se comparar sempre com quem está na nossa frente. Com quem está fazendo algo que a gente ainda não fez. Com quem tem um resultado que a gente ainda não tem. Mas eu tô olhando para minha trajetória, para onde eu estava 1 ano atrás, para onde eu estava no começo desse devocional, talvez. Quanta coisa boa eu já não consegui e quanta coisa boa você já não conseguiu. Só que se eu ficar olhando só para o que ainda falta, só para o que eu ainda não tenho, só para o que eu ainda não consegui, o caminho vai ficar muito mais pesado. Faz sentido o que eu tô falando? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão de se sentir pronto. Não, eu não me sinto pronto para isso. Eu não acho que tal coisa é para mim. Isso é sonhar. A gente sonha com coisas que se a gente já fosse capaz de alcançar, se a gente já estivesse pronto para alcançar, não seria sonho, seria a nossa realidade.
Então, quando eu sonho com algo que está além do meu alcance nesse momento, o que eu também estou fazendo? Eu estou me colocando disposta a evoluir. Porque se eu evoluir, eu vou me tornar capaz de alcançar aquele resultado. Não é sobre o que a gente quer colher, é sobre o que a gente quer plantar. Nem sempre a gente vai colher os frutos do bem que a gente faz. E muito do que a gente vive hoje foi fruto em termos de tecnologia, de evolução da humanidade. Teve gente que teve que morrer no meio do caminho para construir tudo que a gente teve hoje. Mas se eles pensassem só no que eles iam colher, eles não iam ter tido tanto benefício para a humanidade. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, a mensagem dele teria o impacto que teve? Não era sobre o que ele queria colher, era sobre o que ele queria plantar. Então, o que você quer plantar? É sobre você deitar a cabeça no travesseiro, não porque o seu dia foi perfeito, não porque você foi perfeito, não porque você não errou, mas porque você fez o melhor que você podia. E é um processo diário, é um processo para a vida inteira. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Fomos criados para nos tornarmos semelhante a Cristo. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Em que área da minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Qual que é a área da sua vida que você quer hoje pedir e permitir a ação do Espírito Santo para que você se torne mais semelhante a Cristo? E o quanto de 0 a 10 que você está disposto a persistir no processo? O quanto? Fez sentido, gente? Perfeito, Débora. É muito difícil correr atrás dos sonhos, mas é mais difícil ainda conviver com o fato de termos desistido. Foi uma das coisas que me orientou também na minha transição. Eu quero pelo menos ter tentado. Era o que eu dizia pra mim. Que bom, gente. E é isso, é muito assustador hoje, é muito desafiador hoje, mas o que é normal para você hoje também um dia foi estranho, também um dia pode ter sido sonho. Então hoje é um bom dia para você olhar para a tua história e tudo que você já conseguiu, porque isso te dá gás para você continuar. Continue, tá? Então é isso, gente, estamos há quase 1 hora aqui. Uma abençoada quarta-feira. Eu espero vocês amanhã às 7 pro dia 23, tá? Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Tchau, tchau.